Fala pessoal, aqui é o professor Marcelo, de volta à nossa série aqui comentando a Lei de Recuperação Judicial de Falência, né, a Lei 11.101 de 2005, já com as reformas de 2020. Por sinal, a gente entra num trecho criado por esta novidade aí, né, pela Lei 14.112 de 2020. Bem, antes de avançarmos, eu sou o professor Marcelo, já me apresentei, seja muito bem-vindo ao canal. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no Resenha Forense e também ajude o projeto com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou sendo membro, os links estão aqui embaixo. Vamos que vamos. Seção 2A, inteiramente criada pela Lei 14.112 de 2020, tá? Então hoje a gente começa a entender o espírito aí da novidade, tá? De 2020. Ela trouxe uma seção 2-A que diz: das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Então aí uma influência talvez dos negócios processuais, enfim, da negociabilidade, né, da ideia de deixar a coisa ser mais das partes e menos do juiz, tá? Então as partes que se resolvam com o negócio, essa é a ideia, pelo menos como preferência, né? Então, conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Vamos lá? Artigo 20-A. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores. Aqui, pessoal, ladainha de sempre, tá? É o vamos que vamos lá do CPC. E não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial. Então, o juiz ou as partes podem cravar que os prazos ficam suspensos, tá? Mas se ninguém falar nada, os prazos seguem ativos, tá? Então, o 20A aqui é mas bem redundante mesmo, assim, aquele enfeite retórico, bonitinho, que desprega a realidade e a prática daquilo que se quer colocar na lei, né? Enfim, é o sonho de criança do legislador. Artigo 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Então, é possível sessões de mediação, tá? Que sejam antecedentes ou incidentais, ou seja, antes de deferir a recuperação judicial, o juiz pode entender que, em tese, o acordo é possível, e mesmo durante a recuperação judicial, o juiz pode entender que, em tese, o acordo é possível. Bom, Marcelo, por exemplo, você quer ser juiz, tá? O que você faria? Olha, eu não tenho muita experiência em processo falimentar recuperacional, mas primeiro eu vislumbraria o tamanho da encrenca. Tem muitos credores, então é bem improvável que haja um grande acordo. Agora, tem só 3 credores. Talvez haja acordo, né? Então é bom senso aqui, tá? Número 1, inciso primeiro, né? Então, notadamente, número 1. Nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do 49 desta lei, ou credores extraconcursais. Aqui a lei está falando mais o mesmo, porque ela já disse no caput, né? Ó, deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, ou seja, em qualquer lugar. Então aqui, notadamente o quê? Se já tem que ser incentivado em todo lugar. Então, ó, a lei aqui não tem nada de novo, tá, pessoal? Inclusive, por exemplo, pelo menos aqui nas fases processuais de disputas entre sócios, né, um linguajar todo rebuscado aqui, já tem o CPC fala exatamente isso. Aliás, o processo ordinário do CPC tem a audiência do 334, né? Então, forçando a barra. Tá, vamos lá. Inciso 2. Em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais, então até a Fazenda, a gente pode colocar assim, né, participando dessas coisas todas, né, vendidas por aí como novidades e como assuntos que vão resolver todos os problemas do mundo e não vão, tá? Número 3. Hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial durante o período de vigência do estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais. Que seria a ideia do princípio da continuidade, né, que impera no estudo dos serviços públicos, lá em direito administrativo. 4.
Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Eu acho que em caráter antecedente aqui, talvez ele esteja se referindo à tutela antecipada antecedente, ou seja, em tese seria possível, na tutela antecipada antecedente de um pleito recuperacional, já pensar nisso aí, tá? Pelo menos é o que dá para entender. Ou ele usou, o legislador usou a palavra antecedente aqui simplesmente como um fluxo temporal. Não, exatamente, ó, cravei. Ó, porque eu cravei, ó. Olha o parágrafo primeiro. Na hipótese do inciso 4, aqui, ó, justamente esse, será facultado às empresas em dificuldades que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial, aí, ó, obter tutela de urgência cautelar, nos termos do 305 e seguintes, tá? Que é justamente o trecho do CPC que fala do rito antecedente. Ah, Marcelo, eu não sei o que é isso. Veja, estude os comentários ao CPC aqui do canal. Tem um vídeo só de tutela provisória que dá mais de 1 hora que eu exploro bastante isso aí, tá? A fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias, para tentativa, ó, isso é interessante, isso é novidade, para tentativa de composição com seus credores. Não tem nada a ver com os 180 dias pós-deferimento, né? Então seria 60 dias antes de deferir a recuperação, ó, 60 dias para vocês negociarem aí, antes de quebrar o pau, tá? Em procedimento de mediação e conciliação já instaurado perante o SEJUSC, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, etc., etc., tribunal competente ou câmara especializada, e aí será necessário observar, no que couber, os artigos 16 e 17 da Lei 13.140. Essa lei aí é a Lei de Mediação e de Conciliação, tá? E eu esqueci de colocar no nosso material, mas deixa eu ver do que eles tratam, tá? Então essa lei dispõe sobre mediação, tá? De conflitos. Eu falei que era de conciliação, na verdade a lei aqui é de mediação, tá? Embora ela também trate sobre conciliação, de conciliação, melhor dizendo. E é mediação na administração pública. Agora, os artigos 16 e 17... Ah, tá. Então, o 16 dessa lei é aquele que fala de possibilidade de suspensão de qualquer processo, tá? Para que haja sessão de mediação entre as partes, ainda que o processo seja arbitral. E o 17 é aquele que fala assim: considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião da mediação. Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, fica suspenso o prazo prescricional. Então tem isso também, tá? Isso aqui acaba suspendendo a prescrição por causa do 17 dessa lei aqui, tá? Então eu não coloquei no material, mas a gente pode anotar aqui, né? Ou seja, a suspensão da prescrição, vai. Não porque a lei de falências manda, não. Sim porque a lei de falências faz menção a essa lei aqui, que por sua vez indica que a prescrição será suspensa. Tá? É o parágrafo único do 17. Depois podem ler lá. Tá? Avante. Parágrafo 2º. São vedadas a conciliação e mediação sobre natureza jurídica e classificação dos créditos. Olha que interessante. Negócio jurídico não pode mudar isso. Sabe por quê? Porque seria muito cômodo para o credor mais importante, né, para credores hipotecários, por exemplo, mudarem a natureza de um crédito trabalhista equiparando-o a um crédito quirografário. Então é uma forma de burlar a legislação. Então ela mesma já falou, ó, não pode, tá? Bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Então aqui ninguém mexe. Então categoria de crédito e critério de votação não há negócio jurídico sobre isso. Isso é intransigível, tá? Gravem isso, tá? Isso é importantíssimo. Ó. Vou grifar e aumentar um pouquinho a letra. Isso é importantíssimo. Pausa o vídeo e lê de novo. E avante. Parágrafo 3º. Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios da lei, o período de suspensão previsto no parágrafo 1º, que é esse aqui, ó, que fala dos 60 dias. Vou colocar aqui, ó. 60 dias. Já falei dele, né? Mas tá aí, ó. Então, se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial,
não está falando nada de falência aqui, claro. Observados os critérios da lei, o período de suspensão lá de 60 dias será reduzido no período de suspensão previsto no artigo 6º desta lei. O artigo 6º da lei, por sua vez, olha como é importante lermos a lei, né? Eu deveria ter colocado isso aí, passou batido, mas tudo bem. O artigo 6º da lei. Ah, olha só. Olha só que interessante, ó. Esse artigo 6º da lei é aquele que fala dos 180 dias, que a gente já estudou. Então, se olharmos bem, isso é interessante na medida em que, para o recuperando, esses 60 dias não são plus, não é mais 60 dias. É uma concessão antecipada de 60 dias. É assim que ele tem que enxergar. Então, ele tem que batalhar mesmo nesses 60 dias para negociar. Não é enfeite. Então, a rigor, se houver esses 60 dias aí, e houver deferimento da recuperação, é 180 menos 60. E se minhas contas não estiverem absolutamente incorretas, vai ficar 120. E leia o artigo 6º, tá? Leia o artigo 6º. A gente já estudou o artigo 6º. Então é até justo eu ser um pouquinho mais rápido aqui. Tá? Então, será deduzido do período os tais 60 dias. Não é 180 mais 60. Então é 60 para você negociar de fato. E não adianta você ficar inerte, senhor recuperando. Porque depois, se houver deferimento da sua recuperação judicial, não conte mais com 180 dias. Conte com só 120, porque a gente vai descontar os 60 de suspensão. Deu para pegar a ideia? Ok, avante. Artigo 20c. O acordo obtido por meio de conciliação ou de mediação com fundamento nesta seção deverá ser homologado pelo juiz competente. Tá? Aí vira título judicial, né? Quem que é o juiz competente? A gente estudou. Artigo 3º da lei. Local do maior estabelecimento. Leia-se, local onde há maior concentração de negociações da parte recuperanda. Mais credores, é claro, tá? Onde há mais credores. Parágrafo único. Requerida a recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias, quase um ano, né? Contados do acordo firmado durante esse período aí, pré-processual, o credor terá reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas. Olha que interessante, parece refis, né? Tributário. Se você não pagar, meu amigo, volta tudo a estaca zero e você perde tudo. Claro, perde tudo, mas são deduzidos os valores eventualmente pagos. Boa fé, né? Ressalvados ainda os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos dessa seção. Interessante, né? A lei fala, olha, homologou o acordo? Não basta ficar parado. Por 360 dias você tem que cumpri-lo à risca. Ah, não cumpriu? Então, o efeito é ex-tunc, né? O credor vai ter reconstituído seus direitos e garantias. Aquela hipoteca que tinha caído não cai mais. Né? É engraçado isso. Olha que estratégia interessante da lei. Aqui eu devo admitir que o legislador andou bem, tá? Eu critico bastante, mas aqui ele andou bem. Pensou bem. Poderia ter feito um ano, né? Até um ano. Mas tudo bem. 360 dias contados, tal. Poderia falar até um ano. Mas vai, tá certo. Um ano facilita a conta, né? 360 dias não facilita a conta. Mas tudo bem. Avante. Artigo 20d, o último. As sessões de conciliação e de mediação de que trata esta sessão poderão ser realizadas por meio virtual, desde que o sejusque do tribunal competente ou câmara especializada responsável disponham dos meios para a sua realização. Enfim, tem que ter possibilidade real para tanto, tá? Mas hoje é a tendência, né? Até com o Covid é o que aconteceu. Pessoal, é isso aí. Eu volto no próximo vídeo. Vamos até cravar aqui onde a gente vai. No próximo vídeo, eu vou estudar com vocês a seção 3, que trata do administrador judicial e do comitê de credores. Então, a gente vai começar a estudar os órgãos da recuperação e da falência. Artigos 21 a 34, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.